A palavra de hoje, as 10 virgens, se encontra em Mateus 25, 1 a 13. O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 virgens que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas junto com as suas lamparinas. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito: "O noivo está chegando! Saiam para recebê-lo." Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas, que não tinham azeite de reserva, pediram às prudentes: "Deem um pouco do óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando." Mas as outras responderam: "Nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e comprem óleo para vocês." Mas quando elas foram, o noivo chegou, e aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora chamando: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." Porém ele respondeu: "A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem e estejam preparadas, porque vocês não sabem o dia nem a hora da minha volta." A maioria concorda que as 10 virgens se refere à igreja, e apesar de serem todas santas, as 5 insensatas não tinham azeite de reserva. Mas o que isso quer simbolizar e como está relacionado ao tempo da vinda de Jesus? Se observarmos com atenção a palavra de Deus, podemos perceber que ele se refere a esse tempo como sendo os últimos dias. Não podemos negar a frieza espiritual, a apostasia, a falta de amor e a crescente imoralidade da sociedade como um todo. Quem poderia imaginar que um país haveria de celebrar a liberação do aborto, como ocorreu na Argentina? Ou que uma mãe enforcaria o próprio filho, como ocorreu aqui, no Rio Grande do Sul, em Planalto? Isso são apenas 2 entre vários sinais da corrupção da sociedade. Podemos comparar a cidade de Sodoma e Gomorra, o que temos visto e ouvido nesses dias, ou como está em Mateus 24, 37 a 39, aos dias de Noé. Também há outros sinais que apontam para o tempo que estamos vivendo, como a pandemia, a fome, os terremotos, as crises na economia e na saúde que se espalham pelo globo terrestre. Tudo isso vem confirmar a palavra que está em Lucas 21, 10. Portanto, conforme a palavra que está em Apocalipse 6, tudo tende a piorar. Essa passagem em Apocalipse 6 é quando vimos os cavaleiros do Apocalipse, onde são liberados a fome, a morte pela espada, pelas pandemias, pelas pragas e pestes, e todas essas coisas para aqueles que estão atentos, como diz a palavra, que nós que somos o povo de Deus, deveríamos estar atentos, como ficamos atentos à figueira, aos tempos de dar frutos. Então, poderíamos perceber quando seria a vinda do Senhor. A palavra também diz que não estamos dormindo, para que não estejamos conscientes de que esse tempo está chegando. Mas se alguém ainda está dormindo, é neste momento, agora, que devemos garantir o azeite de reserva, que devemos acordar e olhar para os sinais, pois a vinda de Jesus é iminente. Este momento é o tempo de buscar a unção, a presença do Senhor. Isso porque o ser humano está inclinado a viver na carne, e em tempo de crise, de caos e de colapso, tende a voltar-se para si mesmo, lutando por sua sobrevivência, voltando ao instinto primário. Por isso, corre-se um grande risco de, no tempo do caos, quando as coisas piorarem ainda mais, até mesmo os cristãos venham a deixar a obediência à palavra e lutarem com seus próprios recursos e esforços para sobreviverem, cometendo todo tipo de torpeza, violência e disparate. Assim, estando desprovidos da unção de reserva, voltariam a andar na carne, na mesma direção, curso e atitudes e ações dos incrédulos, a fim de garantirem a segurança e a sobrevivência. Em Efésios 2, 1, 3, fala:
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Por isso é importante a unção do Senhor, para que não voltamos às mesmas práticas e atitudes que nos faziam merecedores da ira do Senhor. Assim, este é o tempo de buscar a presença e a unção de Deus. Logo, é necessário intensificar nossas orações, jejuns e consagrações, tendo um tempo de qualidade com Deus, de modo a enchermos nossas botijas de unção. Dessa forma, quando tudo piorar, estaremos firmados na rocha, como fala em Mateus 7, 24 e 27, que nos fala sobre a casa que foi edificada na areia e aquela que foi edificada na rocha. Se há um tempo de tormentas, se há um tempo de temporais, se há um tempo em que tudo vai piorar, em que tudo vai mudar, segundo Apocalipse, é o tempo que virá agora. Nós temos que ter a consciência de que em nenhum lugar da Bíblia fala que as coisas vão melhorar, fala que tudo vai passar e que tudo vai voltar como antes. Porque todas as coisas que temos visto têm apontado para o tempo da vinda do Senhor. E o tempo da vinda do Senhor não acontecerá sem que todas essas coisas aconteçam primeiro. Então nós precisamos estar com os olhos fixos em quem pode verdadeiramente nos guardar no tempo mau, até que Ele venha nos buscar. Nós precisamos tirar o foco, tirar os olhos da mídia, da TV. É importante olhar e perceber que realmente os tempos estão chegando. Mas quando é falado que tudo vai mudar, que tudo vai voltar ao normal, que tudo vai melhorar, nós precisamos estar atentos, que não é o que a palavra diz. A palavra diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. E o ser humano tem a tendência a acreditar naquilo que quer acreditar, tem a tendência a buscar ouvir coisas que lhe sejam aprazíveis, que lhe sejam agradáveis aos ouvidos, para que lhe tragam a paz. Mas a verdadeira paz é Jesus quem nos dá. E essa paz é mesmo em tempo de provações, de dificuldades, mesmo em meio a catástrofes, mesmo a meio a qualquer coisa que possa vir sobre a face dessa terra. Por isso é importante estarmos firmados em Deus. Em Filipenses 4, 6, 7, fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Lembrem-se, apenas aqueles que estiverem cheios do Espírito poderão manter-se de pé nos dias ruins que hão de vir sobre a terra. Ainda em 1 Coríntios 16, 13, fala: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Romanos 8, 5 também fala: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Em Gálatas 6,8 fala: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ainda em Efésios 6,18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Por isso, este é o tempo oportuno, o dia que se chama hoje, como está em Hebreus 3,13, de buscar a restauração do vaso para conter o azeite extra. É tempo de buscar a face de Deus, de santificar-se, de corrigir os nossos erros, de buscar andar de acordo com a palavra de Deus, de remir o tempo, pois os dias são maus. Em 1 Tessalonicenses 5,23 ainda fala: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu desejo a todos. Jesus, Maranata.